Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aos Balcãs, onde temos ido várias vezes, e pedi-lhe, embaixador, que me dissesse o que é que lhe parece que é esta viagem que está a acontecer do presidente da Turquia à Sérvia, à Bósnia e à Croácia. Acha que é um pouco dar a entender, não, se calhar não era preciso dar outra vez a entender, já toda a gente terá percebido, que nos Balcãs o sucessor do Império Otomano ainda manda alguma coisa? É muito interessante este périplo e é muito interessante o que tem vindo a ser feito por Erdogan, às vezes até discretamente. Há visitas anteriores à Albânia, à Macedónia. Hum, É muito interessante ver este avanço, porque isto representa, de certa maneira, o tentar colmatar, eu diria, alguma orfandade em que os Balcãs vivem, particularmente a partir do momento em que a União Europeia eh, colocou alguma pausa naquilo que parecia ser a sua evolução para se tornarem membros da União Europeia alguns países, ou a totalidade, no caso de estarem cumpridas as condições para isso. E, portanto, a Turquia, que é um país que tem, à partida, e este ponto é interessante, tem à partida uma propensão para se dar só com uma parte dos membros dos Balcãs, dos países balcânicos. Por exemplo, a comunidade islâmica que é um dos pés do tripé da Bósnia-Herzegovina, mas também a comunidade muçulmana do Kosovo, a Albânia, etc. E, portanto, mas o que é que nós vemos? Vemos Erdogan não só dar apoio, imaginamos que financeiro e outro, a essas dimensões de natureza muçulmana, que curiosamente nem sempre são só, e é um ponto interessante, nem sempre são só sunitas, porque nós lembramos-nos no passado que houve presenças de xiitas, isto é, do Irão, na Bósnia-Herzegovina, que criaram grandes dúvidas sobre se a Bósnia-Herzegovina não estaria a ser um centro quase de expansão do xiismo naquela altura. Mas Erdogan vai a todo lado. Vai desta vez, e foi desta vez, à Bósnia-Herzegovina, onde falou com a direção tripartida, portanto, croatas, sérvios e bósnios muçulmanos, onde teve um sinal extremamente importante, e já tinha tido há vários meses, no sentido de reforçar a coesão destas três zonas, e nós já falámos aqui no passado que a República Sérbica, que é a República Sérvia dentro da Bósnia-Herzegovina, tinha tido tentações de separação e de autonomização, quer na parte militar, quer na parte fiscal, quer na parte, não sei, jurídica mesmo. E, portanto, havia uma espécie de quase autonomização e uma espécie de decisão. Ora, Erdogan deu sinais de favorecer a unidade da Bósnia-Herzegovina, o que é algo que cala bem nos ouvidos de Bruxelas, atenção, e dos Estados Unidos. E vai contra aquilo que Moscou pretendia fazer por ali. E vai contra aquilo que Moscou pretendia fazer. Mas, por outro lado, Erdogan também vai visitar o grande aliado de Moscou ali, que é Vučić, em Belgrado, na Sérvia, antigo centro da Jugoslávia. E, portanto, faz toda esta... E depois vai buscar, e vai fazer no último ponto da sua peregrinação, vai à Croácia, que é um país que está fora disto, é membro da União Europeia, é membro da NATO, é um país que está numa outra lógica. Ele cobre um pouco tudo. E o que é curioso... Joga numa tripla, como diriam os jogadores. Joga numa tripla. E o que é curioso é que nós não vemos reação de nenhum, digamos, à movimentação de Erdogan pelos outros lados. O que significa que ele tem hoje uma capacidade de afirmação como poder regional nascente ou renascente muito interessante. E se nós repararmos bem, perante um mundo que está partido, o surgimento de alguém que traz empresas que estão disponíveis para trabalhar com financiamento dado pela Turquia. Gás natural vindo do Mar Negro. Gás natural vindo do Mar Negro. Numa situação em que a dependência ou é isto, ou é
ou é colocar-se sob a dependência russa ou da União Europeia, mas a União Europeia não estava muito interessada, agora acordou, aparentemente, depois do que se passou com a Ucrânia, acordou um pouco para a realidade dos Balcãs, mas se calhar Erdogan foi cedo e vai por aí. A grande dúvida que existe sempre em relação a Erdogan, independentemente de todas as reticências que se possam colocar no tocante àquilo que é a democraticidade do seu sistema e a evolução autoritária dentro da própria Ucrânia, da própria Turquia, a grande questão está em saber em que medida é que Erdogan tem condições de natureza económica para todo este aparato. Porque a inflação na Turquia é imensa, a situação económica estaria em grandes dificuldades e Erdogan tem eleições proximamente. É evidente que toda esta coreografia pode ajudar a um certo aumentar do prestígio, mas há muitas dúvidas sobre se Erdogan não é um gigante com pés de barro. Claro, mas parece-lhe que há quem diga que todas estas movimentações do presidente turco surgem também no sentido de, digamos, apanhar a boleia da eventual entrada dos Balcãs Ocidentais na Europa. Um pouco como se o governo de Ankara explicasse a Bruxelas que ou entramos nós, Turquia, também, ou não entra ninguém. Parece-lhe que é possível haver este lado do problema. António, a entrada, já aqui falámos disso e temos que ser realistas nesse aspecto, a entrada da Turquia na União Europeia tem a plausibilidade da entrada da Ucrânia. A Turquia e a Ucrânia são países com uma dimensão e que colocam desafios a algumas das políticas centrais da União Europeia que são, neste momento, completamente incompatíveis com aquilo que são os níveis de despesa que a União Europeia está disposta a dar, que os países da União Europeia estão dispostos a dar à União. E eu não vejo, com toda a franqueza, que haja uma disponibilização e uma abertura suficiente por parte dos países da União Europeia para, por razões meramente políticas, e o meramente não é um insulto, mas que são razões de natureza política ou geopolítica, fazerem um esforço, por exemplo, de aumento da contribuição através do seu produto nacional para a União Europeia, o que para sustentar as políticas que seriam necessárias para ter a Turquia lá dentro e para ter a Ucrânia lá dentro. Eu não vejo num tempo plausível. Isso numa perspectiva de unanimidade. E se de repente estas decisões políticas, nomeadamente no que tem a ver com o alargamento, deixarem de terem que ser unânimes. Coloca essa hipótese, embaixador. Eu negociei 2 tratados da União Europeia e conheço bem o funcionamento da União Europeia. Para que as decisões deixem de ser unânimes, essa decisão... Tem que haver unanimidade. É claro que você pode dizer, mas há maneiras de fazer a pressão sobre os países, etc. Em matéria de política, a unanimidade, António, nós quando falamos em unanimidade cometemos um erro muito grande. Nós pensamos que a unanimidade significa o voto de Portugal, o voto da Alemanha, o voto da França, o voto... Não, não é assim. Significa o voto da Alemanha, que tem 29 votos, e Portugal tem 12. Exato. Significa no Parlamento Europeu uma diferença monstra naquilo que é a representação dos vários países. Significa, portanto, que ao prescindir da unanimidade, os países estão a prescindir da voz, particularmente aqueles países que não estão no mainstream dos interesses médicos da União. E gostava só de dizer uma coisa, é que se nós não tivéssemos a unanimidade dentro da União Europeia, a quando tocasse Timor, em que pudemos bloquear a União Europeia para obrigar a União Europeia a não fazer concessões, por exemplo, em relação à Indonésia, nós não tínhamos conseguido fazer vingar o caso de Timor. Portanto, foi a unanimidade quem nos garantiu isso. Agora, a unanimidade tem outros efeitos de natureza mais perversa. Mas a unanimidade, há 2 coisas na União Europeia que têm de ir junto. A eficácia tem sempre que ir junto com a legitimidade. E você nunca pode pôr um país completamente isolado, no sentido de que os seus interesses não são tidos em conta, porque os outros os esmagaram. Eu acho que há uma grande ingenuidade e uma grande falta de sabedoria histórica quando se fala no fim da unanimidade. Muito bem, obrigado, embaixador. Antes de fechar o programa, queria dizer que na próxima semana o Arte da Guerra vai saltar uma edição. Passaremos diretamente para a semana seguinte. Até lá, acompanhem estes temas e todos os outros nos podcasts e nos sites do Jornal Económico. Até lá.